Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Calef. E esse é o Outubro do Medo. O baseado em fatos surreais. E aí, pessoas maravilhosas e demais pessoas, estão todos aqui preparados? Peraí, eu acho que esse começo que você fez é meio cópia do Calma Gente Horrível. É que saiu, é homenagem a Tati Fadel, que inclusive gravou com a gente no Agosto Surreal. Volte para o caso da Bíblia. Se você não ouviu, vá até lá visitar esse caso com essa fofa. Esse podcast é muito legal. Aqui a gente ouve muitas migas. E divulga, inclusive. E copia o que é bom. O que é bom é pra ser copiado, gente. Entendi. Mas como é que esse podcast funciona, Sheili? Esse aqui é um podcast onde a gente conta a sua história como se tivesse acontecido conosco. Então você manda aquela história bem surreal, que pode ser alegre, triste, esquisita, de medo, de assombração, de decepção, de tristeza. E estamos aqui de forma totalmente anônima. Ninguém vai saber que foi você que enviou. É só enviar pro nosso e-mail, né, Marcelinha? bfsurreais@gmail.com. Repetindo, caso você não tenha anotado: B de bola, F de faca, S de surreais@gmail.com. Manda sua história pra gente em texto, em áudio, qualquer que seja o caso surreal da sua vida. Aquela história que você só conta para suas amigas? Aquela história que você só conta para sua terapeuta? Aquela história que você não conta pra ninguém? Pra gente que você manda. Sheili, oi, vamos pro caso surreal? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. onde o assunto é a vida E o detalhe surreal. Eu sempre fui uma criança meio gótica, assim, sabe? Hoje nem tanto, uma adolescente meio gótica, que gostava de vestir preto, que não tinha medo de filme de terror, eu sempre gostei dessas coisas. Eu até falava na época que eu tinha uma alma bem trevosa, essas coisas, assim. Isso é ser uma criança gótica? É, ser uma criança meio gótica, eu chamo de uma criança meio gótica, aquela criança meio assim, tantão, diferentona, quieta. Tá bom. E o primeiro filme de terror que eu assisti foi O Exorcista, e eu tinha 10 anos. Né? Ele é um filme super pesado. É, mas eu assisti junto com uma amiguinha do colégio, na casa dela, de tarde. Ela ficou totalmente apavorada. E eu amei, gente. Eu assisti outras vezes, eu achei super legal esse filme. Sério? Nossa, amei. Tipo, ela ficou apavorada e você amou. É isso que você tá me contando. Tanto que eu comecei a ficar fascinada com filmes de terror, assim. Eu sempre gostei. Nossa, acumulei vários. Eu tinha DVD na época. Tudo que saía de filme de terror eu tinha, porque eu gostava muito. Fiquei cinéfila. Gente. Até hoje, nas minhas contas de Netflix e coisas assim, é cheio de filme de terror, porque eu gosto muito. Não acredito. Eu não tinha medo nenhum. E eu adorava de me gabar disso. Eu falava, nossa, eu não tenho medo de filme de terror. Vai vendo. Ah, sei como é. Não tenho medo. Porque afinal eram filmes. E eu pensava isso. É filme, é uma ficção, é uma brincadeira, tá tudo bem. Então, pode-se dizer que esses eventos aterrorizantes, que parecem que não tem explicação, coisas que a gente não sabe o que acontece, não me afetavam, porque eu não tinha medo de coisas de terror. Tipo, nada? Nada. Inclusive, se tinha um barulho, uma coisa acontecia, que parecia uma assombração, eu ia lá, ligava a luz, eu ia lá procurar o que era e descobria, geralmente, o que era. Descobria que não tinha nada de assombração nenhuma. Você dormia sozinha de boa? De boa, eu não tinha medo nenhum, eu tava bem tranquila mesmo. Então eu tenho várias histórias guardadas comigo, algumas me arrepiam até hoje, sim. Mas essa que eu quero contar pra você não tem nem Casa Mal Assombrada, nem aparições decrépitas, nem tem brincadeira do copo, essas coisas, mas ela aconteceu e me marcou. Foi uma dessas coisas inexplicáveis que acontecem na vida da gente, que essa eu não consegui desvendar. Você não ficou com medo, mas você não entendeu o que aconteceu, é isso? Vocês saberão junto comigo. Bom, hoje eu tenho 27 anos
E eu sempre tive amizades muito duradouras, mas a mais duradoura é com essa minha amiga que assistiu o primeiro filme de terror comigo. Ela é muito minha amiga, sabe? Assim, a gente fez uma maternal juntas. Depois a gente mudou de colégio, mas voltou a ficar no mesmo colégio. A amizade dura até hoje. A gente sempre foi muito amiga. A gente ia na casa uma da outra, viajava com as famílias. Sabe aquela irmã que você tem, mas que não é o mesmo DNA? Tipo, não nasceu da mesma mãe, mas é irmã, de tanto que a gente se gosta até hoje. E eu comecei a frequentar a casa dela quando eu tinha uns 6 anos de idade. A gente já era considerada parte da família, assim, né? Que eu tenho mais ciência, porque desde o maternal a gente fazia junta, mas eu lembro de quando a gente, nessa época, eu visitava muito a casa dela, ela visitava a minha casa. E o pai dela tinha um apelido muito fofo, porém um pouco esquisito, que ele usava pra chamar ela. E ele sempre falava esse apelido com uma entonação meio musical, assim, sílaba por sílaba. Ele cantava o apelido dela. Sério? É, era uma gracinha, assim, era quase uma musiquinha. Como que era? Eu não vou contar pra você. Mas imagina uma musiquinha, tipo... Tan, 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 tipo isso. Tipo a música do gás. Mas ele fazia tipo assoviando. Então toda vez que ele queria chamar ela, no lugar dele falar... Fulana, vem aqui, filha. Ele fazia... Ah, ele assoviava. Ele fazia esse assoviozinho, essa musiquinha, que era tipo o nome dela em forma de música. Sei. E aí ele fazia e entrava em casa. Então, às vezes eu tava lá na casa dela, a gente ouviu o assovio, era o pai dela. E eles moravam num apartamento que eles moram até hoje. E o quarto da minha amiga, ele tem uma janela que dá pra varanda da casa. Então, muitas vezes a gente tava lá no quarto dela, brincando, conversando, ouvindo uma música, assistindo TV... E o pai dela gostava de vez em quando de dar uns sustos na gente. Como assim? Sim, ele era bem engraçadão. E aí uma vez a gente tava assistindo um filme no fim de tarde, assim... E a gente não sabia, não percebeu que ele estava em casa. A gente achava que só a mãe dela estava em casa. A gente estava lá vendo filme no quarto dela, brincando. Depois a gente começou a contar umas histórias de terror. Começou a inventar. Sabe quando uma inventa uma parte, aí a outra conta outra parte? A gente tinha uns 8, 9 anos nessa época. Bem aquela coisa de que você não quer dormir à noite, aí você fica inventando história de terror, né? Fica inventando história de terror. Era fim de tarde, assim, não era de noite, né? Mas aí a gente ficou lá, pipipi, popopó, contando aquela história. E num momento ápice da história, aquele momento assim que você vai contando, bem chega assim no ápice mesmo, que a gente tá super concentrada na trama que a gente tá inventando, ele veio escondido na varanda e fez o assovio do apelidinho dela lá. E aí? Menina, nossa, a gente quase desencarnou, porque a gente gelou, assim, a gente deu um pulo, foi olhar pela janela, não tinha ninguém, que ele se escondeu, né, que ele era bem esperto pra dar um belo de um susto, e daí depois de um tempo ele apareceu e deu o susto, ele fez o assovio, a gente foi pra janela, não viu ninguém. Ah, meu Deus, que danado. Ele voltou, deu um baita susto, a gente ficou lá morrendo, infartando, e ele dando risada na nossa cara, né? Imagina, é meio, até pra, eu acho, provocar a gente, porque ele ouviu que a história era de terror, e aí ele quis aprontar com a gente, né? Ele, na verdade, era bem crianção também. Deixou aprontar com essas meninas, né? Total. E aí a gente foi fazer uma outra coisa, né? Aí passa o tempo, e um dia eu tava lá na minha casa. E eu moro numa casa que fica em cima do comércio da minha família. Uma noite eu tava na sala, perto da varanda, e ela é bem afastada da rua, minha varanda dá pros fundos da casa. E eu tava brincando de boneca ali, né, com essa idade, 9 anos mais ou menos. As luzes da casa estavam todas acesas, minha mãe, meu irmão e minha tia estavam todos na sala de jantar, que é do lado da sala onde eu tava, né, da varanda. E não tinha nenhuma porta que impedisse eles de me verem e eu de ver eles. Tá. Tava tudo tranquilo, nada parecia um cenário de terror. Mas você sabia o que era um cenário de terror nessa época? Eu sabia porque eu adorava filme de terror, né? Ah, tá. Mas assim, tava um dia muito normal, isso que eu quero dizer. Tava tudo super tranquilo. Em dado momento, eu ouvi na varanda um assovio. Parei de brincar, olhei fixamente assim, não ouvi mais nada. Eu gostaria de ressaltar, inclusive, que essa varanda é alta, ela não dá pra rua, assim. Atrás dela tá os telhados das outras vizinhanças, que são os telhados mais baixos. Então não é que poderia ter passado alguém... Dava pra ele subir ali na varanda e assoviar, tipo, alguém? Não tinha como alguém escalar a varanda. Tá. Entendeu? Porque dava pra telhado de casa. Então não tinha como ter alguém ali. Enfim, eu continuei brincando. Na minha, falei assim, acho que foi uma impressão. Continuei brincando, de repente eu ouvi de novo o mesmo assovio. Só que dessa vez, ele era um pouquinho diferente. Ele era exatamente o assovio que o pai da minha amiga fazia com o apelido dela. Ai! Que até arrepiada, amiga. Aí eu olhei pra minha família,
Estavam todos conversando, ninguém se mexeu, assim, como se nada tivesse acontecido, então acho que ninguém ouviu. E aí, pela terceira vez, o assovio. Peguei os meus brinquedos calmamente, me levantei e fui direto pro meu quarto, sem falar nada pra ninguém. Eu fiquei branca, toda arrepiada, com o coração na garganta. Lembrando que eu era uma criança racional, que não tinha medo de nada. Mas eu percebi, assim, que só eu escutei. Então eu ouvi, desconfiei. Falei, devo estar estranhando. Ouvi a segunda vez, aí fiquei com medo, dei uma olhada pra geral. Terceira vez, ninguém percebeu, era nítido que ninguém tinha ouvido, só eu tinha ouvido, isso eu percebi. E aí eu zarpei pro quarto. Só você tava escutando o assovio? Só eu tava escutando aquele assovio. Aí eu contei a história pra minha amiga, né, que ficou aterrorizada. E aí a gente foi pra casa dela e conversou com o pai dela. Quando a gente falou pro pai dela a história, porque era o assovio do pai dela, só que lá na varanda da minha casa, de um jeito assim que não tinha como ele ter chegado lá. Menina, eu tô arrepiada só de você falar agora. Mas quando a gente falou pro pai dela, ele olhou pra gente com os olhos arregalados. Mas, como ele era um adulto muito responsável, ele disfarçou e disse que deve ter sido a nossa imaginação. Veja só. Aí a gente argumentou com ele e falou que não era imaginação, né? Eu, toda que gostava de investigar, eu falei, não, imaginação não foi, não tinha por que imaginar. Foi 3 vezes, não foi imaginação. Aí ele resolveu ir por outro viés. Ele é espírita. E ele anda em centros espíritas. Ele já tá até num patamar elevado, assim, no centro que ele frequenta, ele tem um cargo, alguma coisa assim. Então ele tentou acalmar a gente usando o conhecimento dele nessa área. O que ele falou? Olha só. Ele disse para que não dessemos ouvidos a esse tipo de acontecimento e que nós rezássemos para possíveis almas presas nesse plano para que elas encontrassem o seu caminho para a luz. Nós entendemos. Ficamos com medo, porque era algo desconhecido, que acabava de se tornar muito real. Não é? E essa coisa mais louca disso, né? Quando eu conto essa história, eu também me arrepio inteira até hoje, sabe? Tipo, dá um... Tô arrepiando até os cabelinhos do fiofó aqui. Ele nunca mais fez o assovio. Era uma coisa que ele fazia sempre, brincava com a gente, ele parou totalmente de fazer isso. Amiga, será que ele acreditou que era realmente um espírito que tá fazendo o assovio? Acho que sim, né? Será que era um espírito copiando o assovio dele pra assustar? Ou será que quando ele assustava as meninas, ele estava sendo influenciado por um espírito? Como saberemos? Não saberemos, porque esse caso é um mistério. Shelly, eu queria dormir hoje, né, amiga? Será que eu consegui dormir? Porque esse caso é puta fofo. que pariu. Puta que pariu. Começar com esse caso. É um caso fofo. Você achou fofo? Achei. Tem um assovio do pai que não... Meu Deus. Que não tava lá, né? Aonde tá a fofura? O assovio de quem não estava lá. Não sei, eu achei fofo. Gente, não tem fofura. Você que está aí do outro lado, não é fofo. Não é fofo. A definição de fofo não é igual a esse caso. Tipo, literalmente não é igual a esse caso. Eu vou dizer que essas coisas de escutar barulhos, coisas que pessoas disseram e depois não disseram mais, acontece. Eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado do radinho já passou por uma situação assim. Já ouviu alguma coisa muito característica de alguém que não estava onde você está agora. E tudo bem, gente. Tudo bem. Shelly, tem coisas que ninguém explica. Com certeza. Inclusive, a heroína. Muito obrigada por mandar essa história, heroína, já que, né, você não tem medo de nada, nada nunca te assustou, você é a rainha do filme de terror. Eu também gosto muito de filme de terror. Morro de medo. Eu odeio filme de terror. Aí eu fecho o ouvido, quando eu vejo que vai vir aquelas cenas assim horrorosas, Você fecha bem o o olho. ápice, eu fecho o ouvido. Não o olho. Eu só paro de escutar, porque eu quero ver o que tá acontecendo, mas geralmente a música induz a gente, é muito drama, né? As músicas já vêm com aquele... Aí você já começa a ficar com medo, eu fecho o ouvido e assisto igual. Você acha que é pior ver do que ouvir? Eu acho pior ouvir
e ver do que só ver. Ah, tá. Mas a nossa heroína, inclusive, escreveu que ela é muito hiperativa e ela tinha muita dificuldade de ouvir podcast, mas que ela gosta muito do Baseado em Fatos Surreais. Então, obrigada. Ela falou que ela tinha dificuldade de prender atenção só com o ouvido, mas que ela está nos acompanhando sempre. Então, muito obrigada por ter mandado seu caso, muito obrigada por nos acompanhar. E obrigada a todos vocês. Se você quiser apoiar esse podcast, você pode também entrar pro Hall da Fama dos nossos apoiadores, que são eles. Marcela, você vai falar o nome dos nossos apoiadores maravilhosos? Eu vou falar o nome dos apoiadores? Sim, eu vou. Mas antes, eu vou dizer aonde que eles apoiam é no bfsurreais.com.br/contribua. Sim, sim, sim. Amanda Franco, Amanda Magalhães, Ana Terra, Andrew Romisch, Arthur Peixe, Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura, Cíntia Matos, Fernanda Galdino, Gabriela Correio, Gisele Cabreira, do PD Fotografia. Ela é polidancer e fotógrafa de polidancer. Heloísa Takats, Hugo Ballarini, a Júlia de Paiva, veste jeans BR, que ela vende jeans infantil. Você viu que eu tô fazendo que nem você, Shelly, né? É? Júlia Marques. Essa sou eu, gente. Por favor, tá aparecendo comigo? Tô falando com esse sotaque do Sul. Juliana Marques. Kaique Novaes. Laís Norte. Leandro Yamaguchi, Letícia Santos, Luciana Machado, Manuela Braga, Mariana Diniz, Mariana Foster, Marta Batilli, Max Nunes, Melissa Costa, Pablo Vasques, Pedro Rainho, Pietro Moreira, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Rosana Roecker e Samara Cris Marques. Eu acho que eu fiz como uma sulista, vai. Tá bom, eu achei também. Foi mais a bozena do que eu, mas tudo bem. bfsurreais.com.br/contribua. Venha para o hall da fama desses apoiadores maravilhosos que moram no nosso coração. Mas, peraí, Shelly, não é só contribuindo financeiramente que você pode apoiar esse podcast. Você pode entrar no iTunes, dar 5 estrelas e fazer o seu comentário. Entendeu? Você pode indicar esse episódio pra alguém que possa gostar desse podcast, vire um fã, entendeu? Você pode ir lá no site da Galeria Pix, comprar uma caneca do Baseado em Fatos Reais ou uma almofada. Você vai apoiar esse podcast. Então é isso. E até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.